História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. O Papa Teófilo III de Jerusalém está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém. Agora vamos falar sobre a história de vida do diácono, do sacerdócio, do bispo e do Papa Máximo II. O Papa Máximo II assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 174, após o martírio do Papa Capião. No ano 174, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Capião. O Papa Capião estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém e Israel, quando o exército do Império Romano adentrou dentro das catacumbas e deu a ordem de prisão. Após cumprir a ordem de prisão, o Papa Capião foi preso e lá foi julgado e sentenciado à flagelação e martirizado numa grelha queimado vivo. Após o martírio do Papa Capião, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 174, dá início às celebrações das exéquias do Papa Capião. As exéquias do Papa Capião durou-se 7 dias. Passando-se os 7 dias, após as exéquias e o enterro do Papa Capião, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 174, se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o Bispo Máximo da Palestina, se tornando-se o 26º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 174. O Bispo Máximo nasceu no ano 100, foi batizado pelo Papa Justus, foi ordenado ao diaconato pelo Papa José, foi ordenado ao presbitério pelo Papa Simanco e foi ordenado ao bispado pelo Papa Juliano. Com a morte do Papa Capião, o Bispo Máximo da Palestina se torna-se Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após a escolha do Bispo Máximo como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 174, elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. E esses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Eleutério, da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Eleutério lamentou o martírio do Papa Capião e mandou-se os documentos para a Igreja de Jerusalém. O Papa Eleutério, no primeiro documento, lamentou o martírio do Papa Capião, pediu que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém permanecessem firmes e fé na presença do Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Eleutério, da Igreja Católica Apostólica Romana, no Vaticano, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha-se do Bispo Máximo da Palestina como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Em seguida, o Papa Eleutério elaborou mais 2 documentos e enviou para as 2 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento chegou-se até o Papa Teófilo, da Igreja de Antioquia, para que ele celebrasse a celebração de tronização, de consagração e de posse do Bispo Máximo como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Eleutério do Vaticano da Igreja Católica Apostólica Romana, enviou-se para o Papa Pertírio da Igreja Católica de Bizâncio, atual Turquia, para que o Papa Pertírio pregasse na celebração de tronização, de posse e consagração de iniciação do pontificado do Bispo Máximos como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Esses documentos chegaram às sedes apostólicas e os papas os acolheram e atenderam o pedido do Papa Eleutério do Vaticano.
No ano 174, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, juntamente com todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém e todos os papas, se deram início à celebração de tronização, de consagração e de iniciação de pontificado do bispo Máximo II como novo pontífice à frente à Igreja Católica de Jerusalém. A celebração litúrgica foi presidida pelo Papa Teófilo de Jerusalém, que se apresentou perante a todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém. Apresentou-se os papas que iam concelebrar com ele, apresentou-se os bispos, apresentou-se os sacerdotes, apresentou-se os diáconos, apresentou-se os missionários e os catecúmenos e a todos os fiéis. Após as apresentações e os ritos iniciais, se deu início às leituras das Sagradas Escrituras. A primeira leitura foi uma leitura do Antigo Testamento. Após essa leitura, se cantaram um salmo e em seguida fizeram a leitura do Evangelho. Após o término da leitura do Evangelho, o Papa Pertírio da Igreja de Bizâncio deu início à sua pregação sobre as leituras, enfatizando-se a dedicação e o fortalecimento através da sagrada tradição da Igreja, através das Sagradas Escrituras, através da Eucaristia e através do testemunho dos mártires esparramados, não somente em toda Israel, mas por todo o mundo e por todas as 12 sedes apostólicas. Em seguida, ele terminou de fazer a pregação, passou-se a palavra para o Papa Teófilo, da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Teófilo deu início ao rito de tronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa Máximo II. Após a consagração e tronização do Papa Máximo II, o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia dá início aos ritos da liturgia eucarística. Se apresentaram-se o pão e o vinho. O Papa Teófilo deu graça, ofereceu-se e em seguida rezou-se o Pai Nosso, fez as orações de consagração do pão e do vinho como o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Em seguida fez as orações e distribuiu o corpo e o sangue do Senhor Jesus na hóstia consagrada para os fiéis. Após comer o corpo e o sangue do Senhor Jesus, os fiéis, juntamente com o Papa Teófilo de Antioquia, os demais papas, agradeceram-se. E após os agradecimentos, o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia passou a palavra para o Papa Máximo II de Jerusalém em Israel, para falar pela primeira vez à frente à cátedra do apóstolo Tiago, sendo-se o 26º Papa a assentar-se à cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Máximo agradeceu a presença de todos, agradeceu o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele como novo pontífice a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 174. Agradeceu-se também ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por aceitar o nome dele como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Também agradeceu ao Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia por celebrar a celebração de tronização, de consagração, de iniciação de pontificado dele, do Papa Máximo II. Agradeceu-se também ao Papa Pertino da Igreja Católica de Bizâncio por presidir a pregação da palavra. Também agradeceu aos demais papas presentes, agradeceu aos bispos, aos sacerdotes, os diáconos e os missionários e a todos os cristãos católicos presentes à Igreja Católica de Jerusalém no ano 174 nas catacumbas de Jerusalém em Israel. Após falar pela primeira vez aos seus fiéis,
o Papa Máximo II passou a palavra novamente para o Papa Teófilo de Antioquia. O Papa Teófilo de Antioquia passou a palavra para o Papa Pertíneo de Bizâncio. O Papa Pertíneo de Bizâncio agradeceu-se a todos presentes, agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém pela escolha do nome do Papa Máximo II, parabenizou o Papa Máximo II e desejou boa sorte à frente ao pontificado da Igreja Católica de Jerusalém. Em seguida, o Papa Pertíneo passou a palavra para o Papa Teófilo da Igreja de Antioquia. O Papa Teófilo da Igreja de Antioquia agradeceu a todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome de Máximo II como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano pela escolha do nome dele para presidir a celebração de entronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa Máximo II. O Papa Teófilo agradeceu e parabenizou o Papa Máximo II, desejou-se boa sorte à frente ao pontificado da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Teófilo agradeceu a presença de todos os demais papas, também agradeceu a presença de todos os bispos, de todos os sacerdotes, de todos os diáconos, de todos os missionários e missionárias e de todos os cristãos católicos presentes na celebração de entronização, de consagração, de iniciação do pontificado do Papa Máximo II. Após todos os agradecimentos, o Papa Teófilo II deu a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi, todos os papas voltaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Após essa celebração, o Papa Máximo II dá início ao seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém no ano 174. O Papa Máximo II manteve todo o trabalho deixado pelos seus antecessores, fortaleceu ainda mais a liturgia da Igreja de Jerusalém, sendo obediente ao calendário litúrgico, o Natal do dia 25 de dezembro, a Páscoa, a celebração dos mártires, a celebração eucarística, também fortalecendo e nomeando novos sacerdotes, novos diáconos, novos bispos, novos missionários, ampliando mais o número de catecúmenos e ampliando mais o número de batizados, fortalecendo-se a parte social da igreja, fortalecendo-se os hospitais de campanha e a construindo novas capelas. Tudo isso entre o ano 174 e 176. No ano 176, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Máximo II. O Papa Máximo II estava celebrando a celebração eucarística quando o exército do Império Romano adentrou e apreendeu. O Papa Máximo II foi julgado, foi interrogado e foi sentenciado ao martírio crucificado. Após a sua crucificação e as celebrações das exéquias de seu enterro, o Colégio Apostólico de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Antonino da Jordânia. O bispo Antonino se torna-se o 27º Papa da linha sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém no ano 176, do segundo século do cristianismo.